dia a todos. Hoje a gente vai continuar a fazer o estudo dos mensageiros, né? E a gente está no capítulo 43, antes da reunião. E como a gente viu no capítulo anterior, o André e a equipe dele, né, coordenada pelo ministro Aniceto, eles tiveram a bênção de receber uma lição no campo. E agora eles regressavam à casa de Dona Isabel, que a reunião iria começar dali a uns poucos minutos. E aí André então começou a observar aqueles trabalhadores em movimento, né, aqueles irmãos ajudando na preparação daquela reunião, e começou a observar com estranheza algumas operações daqueles irmãos. Então ele perguntou a Aniceto, e Aniceto então respondeu com muita bondade, né? Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseje cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios. Porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é normal que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, diante do esclarecimento de Aniceto, a gente vê a importância dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, para que a espiritualidade ela consiga êxito nessas sessões de trabalho espirituais, né? Só que a gente sabe que não é tão simples devido à nossa inferioridade, porque a gente sai da sintonia muito fácil, a gente se liga muito às coisas materiais, às coisas da terra, e isso dificulta a nossa elevação, né? A elevação da nossa vibração. E a gente acaba fazendo com que os espíritos menos sérios se aproveitem disso, né? Da nossa própria invigilância. E a gente pode exemplificar também essa parte com outro livro de André Luiz que chama Entre a Terra e o Céu, que o ministro Clarencio, ele nos ensina sobre a sintonia do pensamento. E ele diz assim, ó: dependendo dos nossos pensamentos, desejos, sentimentos, conseguimos através da prece sintonizarmos em esferas mais ou menos elevadas e, consequentemente, sintonizaremos com mentes mais ou menos elevadas, sejam elas encarnadas ou não. E delas a gente vai ter resposta, né? Então, quer dizer, tudo depende da gente. E como ainda o Aniceto lembrou sobre a Dona Isabel, a gente vê que no caso dela, o auxílio ali é certo, né? Porque a gente vê o esforço, a gente vê a dedicação, a gente vê a eficiência dela em relação aos trabalhos no bem, né? E então ela facilita demais a sintonia dela, né? Para o trabalho daqueles espíritos instrutores presentes, né? Então fica muito mais fácil. E observando esse quadro, a gente pensa, né? E nós? Será que a gente facilita ou a gente dificulta o trabalho da espiritualidade nos serviços dessa natureza? Por exemplo, quando a gente vem numa reunião no centro, quando a gente está fazendo o culto do evangelho no lar, será que a gente facilita ou a gente está dificultando, né? A gente deve pensar muito nisso. E aí então André continuou observando ali, né, as operações, e ele observou, ele analisou que dois irmãos, eles dividiam a sala em longas faixas fluídicas, e ele ficou olhando com um pouco de estranheza, né? E então Aniceto veio explicar, viu a perplexidade dele e veio explicar o que estava acontecendo. E o Aniceto diz assim: estes amigos estão promovendo
a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes as zonas de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Não se impressione, André, o Aniceto continua. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não os esqueçamos. O Aniceto termina. Então, né, diante da explicação do instrutor, a gente vê a responsabilidade de uma equipe em trabalho espiritual na Terra, né? Essas faixas magnéticas que o André estava vendo, era utilizada para neutralizar os pensamentos dos próprios espíritos sofredores que iriam comparecer ali na reunião, né? Então, e aí a gente pergunta, né, o que é o magnetismo? O magnetismo é o conjunto de fenômenos associados às forças produzidas em circuitos em que há uma corrente elétrica ou entre magnetos. Então, quer dizer, o nosso pensamento, ele é muito forte, né? E os espíritos conseguem até neutralizar com o magnetismo, o pensamento inferior, o pensamento negativo desses sofredores que vão em auxílio ali na oficina de nosso lar, né? E como a gente pode observar, até que o Aniceto comenta sobre o Antigo Egito, que Deus, ele nunca desampara a terra, né? Desde aquela época, os sacerdotes, eles já conheciam a importância e o poder do magnetismo para manter o ambiente elevado, né? E a gente até vê isso, né, quando a gente faz o culto no lar, que inclusive o André explica isso. O André Luiz explica que quando a gente faz o culto no lar, a nossa casa, até o nosso bairro, ele é todo protegido, né? Com esse magnetismo, para que a gente possa ser realmente protegido dos espíritos menos felizes, né? E tenha um ambiente mais elevado, um ambiente com mais paz, né? Por isso que é tão importante também o evangelho no lar. E depois da explicação do Aniceto, né, e ainda ele diz que nos nossos olhos da matéria, às vezes a gente acha que o lar ali de Dona Isabel, ele é pequeno, né, é simples, mas tendo em vista o ponto de vista espiritual, a gente vê a grandiosidade da tarefa, do aprendizado, do auxílio que eles dão a esses espíritos sofredores, né? Então, depois disso, depois de toda a preparação, o André nos conta, né? Depois de toda a preparação e limpeza que a Dona Isabel e a Joaninha fazem ali no lar, começam a chegar então aqueles espíritos sofredores, né? Os necessitados da esfera invisível. E o André, ele comenta assim, né, no livro: se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito lhe modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa, né? Então a gente vê que se a gente pudesse enxergar o que o André diz aqui, se a gente pudesse enxergar esse quadro
né, a gente com certeza iria mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes, né, porque a gente iria se preparar bem mais para essas reuniões aqui no Centro Espírita, no Evangelho no Lar, porque a gente iria ver como que é o auxílio deles aos espíritos desencarnados, né? Então, eu tenho certeza que a gente iria muito mais para auxiliar do que para pedir em nosso proveito, né? Então, seria bem interessante mesmo. E André, então, continua descrevendo dos espíritos que apareciam ali. Ele dizia assim: aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes. Magotes significam grupos, né? Seguidos de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estrupiados, que, segundo o símbolo evangélico. E ainda o Aniceto esclarece no livro: em maioria são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Então a gente observa, né, que ali na oficina de Isabel e Isidório funciona realmente como um pronto-socorro, né, em favor daqueles espíritos desencarnados sofredores, mas que eles têm vontade de melhorar, eles já querem evoluir, já querem ter uma melhora, só que eles precisam ainda do auxílio, né, da espiritualidade maior. E ainda ele diz que no lar ali não está preparado para receber os espíritos perversos, que cada agrupamento tem seus fins. E a gente pode até dar um exemplo, né, que, por exemplo, ali na residência da Isabel e de Isidório, servia como um pronto-socorro realmente. E, por exemplo, num centro espírita que tenha, vamos supor, uma reunião, uma sessão de desobsessão, né, o trabalho de desobsessão, com certeza ali eles vão auxiliar aqueles espíritos menos felizes, aqueles espíritos perversos, né? Então ele diz, cada agrupamento tem seus fins, né, tem seu objetivo. Então, o André continua dizendo: algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Calcando quer dizer segurando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. E aí o mentor, então, o Aniceto, ele diz: muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês como médicos as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Volúpia é prazer, né? Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem, de que constituem voluntárias prisioneiras. E sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes de sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Então, né, a gente pode observar que quando a gente fica preso a essa ideia de enfermidade, de um modo exagerado, com um pensamento desequilibrado, a ponto de pensar só nisso, em doença, em diagnóstico exato, a gente acaba esquecendo até das nossas obrigações aqui na Terra, até do que a gente veio fazer aqui, né? E aí a gente até vê muito, né, aqui na Terra, por exemplo, a gente pergunta: e aí, fulano, tá tudo bem? Ah, menina, não tá muito bom não, é uma dor aqui, uma dor ali, e assim vai, né? A gente conhece e a gente sabe como que é isso. E coitado dos médicos daqui da Terra, né? Porque, olha, coisa difícil.
E com esse nosso exagero, né, com esses nossos pensamentos desequilibrados, a gente leva e grava isso no nosso perispírito. E o que acontece? A gente desencarna e leva isso com a gente, que é o que acontece com esses espíritos que chegam ali, sofredores, eles tá tudo gravado, que o André diz que chegam lá com faixas, com ataduras, quer dizer, tudo gravado no perispírito, que ficou com esse pensamento fixo aqui durante a existência, chegou lá e ficou do mesmo jeito, né? Porque gravou no perispírito aquelas doenças. E que na verdade é uma pura viciação mental, né, que ele diz. Então, o Aniceto ainda ele conclui, ele diz: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado, mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes totalmente, essencialmente antagônicas entre si. Então, quer dizer, né, nós temos que prestar assistência ao nosso corpo? Com certeza, porque ele é uma bênção que Deus nos empresta, né? A gente tem que cuidar mesmo, a medicina está aí para isso, né? Deus enviou a medicina para isso, para que a gente possa mesmo se cuidar do nosso corpo, ter zelo. Só que isso é muito diferente de fazer dessas doenças um vício, uma ideia central, uma ideia primordial da nossa vida, né? A gente acaba esquecendo o que a gente veio fazer aqui na Terra, né? E só fica nisso, só fica preso a essa ideia. Isso daí é egoísmo, né? É o próprio individualismo, que a gente só se volta pra gente, né? Então, aí, né, um dia a gente vai entender isso, como o Chico muito bem entendeu, né? Porque o Chico Xavier, a gente sabe que ele não tinha uma saúde boa, que ele tinha vários problemas de saúde e mesmo assim ele deu saúde a milhares de pessoas. Então, quem sabe um dia a gente chega lá, né? E aí, a conversa era muito edificante. Ali, o Aniceto continua, né? A conversa era muito edificante. O André continua, dizendo que a conversa era muito edificante e educativa, mas que eles tinham pressa de atender os necessitados que choravam e gemiam ali na oficina, né? E Aniceto, então, convida a todos a voltarem ao serviço, né? Afirmando que a prece e o esforço dos encarnados representavam muito êxito daquela reunião, que era coordenada por Jesus Cristo. Então, gente, hoje era isso que eu ia trazer. Tá? E eu agradeço pela atenção de todo mundo, muita paz e que Jesus os abençoe.